Olá, meu nome é Anderson, tenho 28 anos e moro em São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu em 2010. Nessa época, eu morava num bairro onde havia um cemitério perto, e eu sempre tive interesse no sobrenatural. Eu gostava bastante e em uma certa noite eu estava em meu quarto, lendo um livro, quando recebi a notícia de que um menino havia morrido atropelado. O nome do menino era Lucas. Eu não fui ao velório do menino, devido aos compromissos. Então, no dia seguinte, enterraram o menino naquele cemitério, que ficava perto da minha casa. Dias depois, fui no cemitério olhar o túmulo do menino, mas eu tive a brilhante ideia de ir à noite. Já devia ser umas 9 horas da noite. Eu pulei o cercado do cemitério e fui no túmulo. Chegando lá, dei uma olhada e depois de alguns minutos pensei em ir embora. Mas quando eu estava caminhando em direção ao portão, escutei uma voz que dizia: "Mãe, mãe, mãe." Quando eu escutei, fiquei com medo e decidi voltar no túmulo. Chegando lá novamente, não vi nada. Depois de um tempo, procurando aquela voz, eu vi alguém andando dentro daquele cemitério. Quando eu fui me aproximando daquela coisa, não é que tinha um menino andando dentro daquele cemitério? E eu perguntei: "Quem é você?" E ele disse: "Sou o Lucas." Eu fiquei assustado, então eu perguntei: "Você está vivo?" Quando perguntei, ele desapareceu completamente, sem deixar rastros. Voltei para casa assustado e com medo. E acredite se quiser, eu não dormi aquela noite de tanto medo. Depois daquele dia, nunca mais vou em nenhum cemitério à noite. Obrigado por ter gravado o meu relato e uma boa noite a todos. Boa noite, me chamo Vinícius, sou de Recife. O relato que venho lhes contar aconteceu comigo no ano de 2015. Eu tinha 14 anos na época. Eu morava com meus avós em um sítio bem longe da minha casa. Estava lá para passar as férias com meus avós. Minha mãe pensou que seria melhor para mim dar um tempo da tecnologia e da internet. Eu gostava do sítio, de brincar, de beber leite diretamente das vacas, e corria atrás das galinhas e dos patos. Era muito divertido para uma criança de 14 anos. Mas, em um dia de sexta-feira na quaresma, aconteceu algo comigo que lembro até hoje. Me dá calafrio só de pensar nessa cena que vou falar agora. Eu estava no galinheiro do meu avô Francisco, pegando ovos para o jantar. Era umas 6:30 da noite, e gostávamos muito de ovos frescos da galinha. Não estavam tão frescos, porque elas já haviam colocado na parte da manhã, mas eu peguei mesmo assim. 10 ovos muito suculentos. Quando eu estava indo para o sítio, que ficava a apenas uns metros do galinheiro, em um passe de mágica, um vulto preto tão rápido passou em direção aonde ficavam os porcos. Literalmente, os porcos começaram a mexer as lamas sem parar, e eu não acreditava que havia visto um vulto tão rápido e tão assustador da minha vida. Cheguei no sítio, coloquei os ovos na mesa e já fui contar para o meu avô, que estava do lado de fora, fumando um cachimbo. Cheguei nele e já fui falar o que tinha visto. E ele falou que era totalmente normal em dia de quaresma. Mas eu, como uma criança, ainda queria saber o significado daquele vulto misterioso. Comi minha janta e fui logo dormir, pois estava muito cansado do dia de trabalho no sítio. Eu, tendo um sono muito fraco, demorou muito para dormir, e quando durmo, qualquer coisa me faz acordar. Quando eu estava tentando dormir, escutei um assobio bem fininho, que fez com que eu me acordasse na hora. Levantei da cama e fui até a janela que dava até uma mata muito escura. E, ao lado da mata, tinha um cerrado, que dava a uma casa velha que meus avós nunca me falaram o motivo. Sempre que eu perguntava, eles mudavam de assunto. Eu nunca soube o real motivo daquela casa estar ali, abandonada. Bom, eram 2:30 da madrugada, quando eu acordei novamente com um grito, de um tom feminino. Eu pulei da cama e meu avô já estava na porta com uma espingarda.
que ele tinha fazia uns 20 anos. Falou para eu ficar em casa com minha avó. Novamente eu escuto o grito, mais alto e bem perto. O meu avô já tinha saído para ver o que seria. Deu 30 minutos e meu avô não chegava. Era uma noite chuvosa e trovejava muito. Quando eu não aguentei tanto espera, naquela situação, eu peguei uma faca de cozinha e fui atrás dos gritos, que continuavam a cada 10 minutos. Os gritos davam até a casa abandonada, que meus avós nunca me falaram o motivo de estar ali. Quando eu chego na casa, com muito medo, vejo uma criatura pequena, com 2 chifres e totalmente vermelho, com um tom de sangue. Eu fiquei pasmo naquela hora. A criatura falou com uma voz demoníaca dizendo: "Você nunca estará sozinho aqui, Vinícius." Eu perguntei como que ela sabia o meu nome. E ele mostrou uma foto de quando eu era pequeno. Ali eu já estava totalmente diferente do normal. Dizia que levaria todos que conseguisse levar para o seu lar. Após isso, o meu avô apareceu e deu um tiro na criatura, que sumiu misteriosamente. Até hoje me pergunto o motivo dele saber tanto da minha família. Hoje em dia, meus avós são falecidos e meu tio tomava conta do sítio e ele está querendo vender, pois também vê esse diabinho querendo fazer promessas falsas e querendo comprar a alma dele. Nunca mais tive notícias do sítio, mas tenho certeza que um dia ele voltará e fará o que tanto almejou em toda a sua vida. Uma boa noite. Robert, aqui é Matheus. Mais uma vez, o relato que eu irei escrever não aconteceu comigo, e sim com o meu amigo. Eu acredito na veracidade desse relato. O ano era 2014. Não vou falar o nome da cidade que eu morava para preservar, e eu vou modificar o nome da pessoa. Eu vou chamá-lo de Geraldo. Certo dia, Geraldo estava vindo do seu curso, da cidade de Santa Cruz até a cidade vizinha onde ele mora. Como eu disse, não vou falar a cidade que ele morava. Quando ele desceu do ônibus e subiu uma rua deserta. Era 11 horas da noite, quando ele viu aquele ser todo peludo, com pelos pretos do tamanho de um bezerro. Os cachorros latiam feito doidos. Ele saiu correndo e conseguiu chegar até a porta da casa dele. A sorte dele era que o irmão dele, chamado Gelson, estava assistindo televisão em casa. Quando ele entrou, ele sentiu um arranhão de garra nas costas. A criatura tentou entrar e arranhou a porta também. No outro dia, ele viu os arranhões feitos na porta de madeira. Eu acredito que seja um lobisomem, pelas características que ele falou. Esse foi o meu relato. É curto, mas acredito que seja verdade, porque o meu amigo não é de mentir. Obrigado e uma boa noite. Olá, me chamo Aline e moro na região dos Lagos, estado do Rio. O relato que vou contar aconteceu em uma noite nesse ano, em 2023, dia 7 de fevereiro. Estava em casa quando meu filho começou a ter alucinações, gritar. Isso aconteceu após ele jogar por mais de 15 horas um joguinho chamado Free Fire. Então, levei ele para a UPA do meu bairro, onde ele foi medicado e o trouxe para casa. O remédio deu efeito colateral e ele passou a noite toda continuando passando mal. No dia seguinte, não parecia ser mais ele. As alucinações aumentaram. Ele começou a ficar torto, com a língua de fora e estava completamente fora de si. Então, resolvi levar ele na igreja. Eu estava acompanhada pelos meus 2 mentores. Esses meus mentores falaram que o pastor não estava ungido e que o meu filho estava tendo efeito colateral pelo remédio do dia anterior. Então, levei ele para outra UPA e de lá me encaminharam para a emergência do hospital. As entidades me acompanharam durante todo esse percurso. Chegando lá na porta, eu vi um imenso demônio vermelho, musculoso. Mais tarde, meu mentor me informou que a missão dele
é não deixar as almas que morrem dentro do hospital saírem dali. Uma das entidades me disse para falar devagar com o médico o seguinte: Doutor, meu filho estava jogando Free Fire por várias horas. Quando eu tirei o jogo dele, ele começou a ter alucinações. Então, eu levei ele na UPA e administraram um remédio nele. Após falar o nome do remédio, o doutor respondeu que o tal remédio deveria ter sido administrado com outro remédio, para cortar o efeito colateral do outro. O fato do meu filho estar tendo essas reações é por causa disso. Então, o médico aplicou uma injeção e deu alta. Após isso, meu mentor me informou que eu deveria sair do hospital naquela mesma hora, antes que o portal se fechasse, porque o demônio que estava na porta do hospital não deixaria a gente sair dali. Então pegamos um Uber. A estrada estava muito estranha. Não havia nenhuma luz, nenhum poste, nada. Estava muito vazia, o que não é normal naquela hora. Isso foi me dando medo. De repente, apareceu um caminhão-pipa do nada, mas do nada mesmo, a no máximo 1 metro de distância. O Uber freou em cima do caminhão, mas conseguiu desviar. E ele começou a ficar com medo e achando aquilo tudo muito estranho. Seguimos o nosso caminho. Logo à frente, vimos, na beirada da estrada, uma mulher. Ela tinha um cabelo bem comprido repartido no meio, caído nos ombros, e vestia tipo uma camisola toda branca. Eu e o motorista do Uber vimos, pois ele me perguntou se eu estava vendo, e eu disse que sim. Ele disse que ia passar por cima e acelerou. Quando ele passou por ela, ela sumiu e apareceu dentro do carro. Então, ela, dentro do carro, olhou para mim e disse que o motorista do Uber não estava com boa intenção. Nisso, o motorista encostou o carro, trancou as portas e disse que ia dormir, porque estava tendo muitas alucinações. E quem provocava essas alucinações eram os meus mentores, para evitar que eles fizessem mal a mim. Passou uns 5 minutos e eu acordei ele e disse para me levar para casa, porque senão ele iria continuar tendo alucinações. Ele acordou e me levou para casa. Chegando em casa, meus 2 mentores ficaram comigo, e a mulher de branco foi com ele. No dia seguinte, o meu filho estava bem. Graças a Deus, terminou tudo bem. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Gente, não esquece de deixar o like, é muito importante e ajuda muito o canal. Verifiquem também a inscrição. Às vezes o YouTube tira a inscrição sem motivo nenhum. Se não for inscrito, se inscreve aí, beleza? Obrigado por estarem sempre aqui com a gente. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.